Os meus cumprimentos àqueles que se dispõem a me ouvir neste momento. Essa semana, num dos locais que trabalho, falaremos sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz sobre que Jesus não veio destruir a lei. E eu lembro que tudo que falo aqui é baseado no Espiritismo, que é a doutrina baseada na razão, e sei que muitos podem não concordar. O que não é muito bom é a intransigência, mas discordar faz parte do nosso aprendizado e evolução. É preciso lembrar, então, começando os nossos trabalhos deste momento, que para nós há 3 revelações. Moisés, o cristianismo, ou seja, a vinda do Cristo, e a 3ª revelação é o Espírito da Verdade, que nós, espíritas, acreditamos que seja o Espiritismo, onde não há líderes, mas centenas, milhares de pessoas que se interessam em estudar, muitas desencarnadas e muito mais evoluídas do que nós todos, e outras encarnadas estudando e aprendendo e evoluindo e praticando o que é fundamental, praticar. Na lei mosaica há 2 princípios. O princípio da lei civil, onde Moisés era obrigado a ter leis violentas, fortes, porque o seu povo tinha vindo do Egito e estava acostumado com promiscuidades, com desregramento, com indisciplina. Então ele era obrigado a dirigir com mãos de ferro. E naquela época dizia-se que o rei ou o líder era ungido por Deus. O segundo princípio são os princípios das leis morais, os 10 mandamentos que ele recebeu e que perduram até hoje. As leis feitas por Moisés, as leis civis, passaram e foram passando, e hoje não se precisa de tanta violência como naquela época. Infelizmente, é necessária a coerção para muitos casos, mas a lei de Deus é imutável, a verdade verdadeira. Então, Moisés, quando fez tudo isso, ele fez com que as pessoas temessem um Deus que parecia ser mais violento, e nós hoje sabemos que Jesus é todo bondade, que Deus é todo bondade e justiça, que Deus dá a cada um de acordo com o seu merecimento e evolução, que Deus dá a cada um de acordo com aquilo que pratica e com o que planta, de acordo com o que planta. Portanto, é fundamental que a gente entenda que Deus jamais troca, jamais faz troca, jamais aceita o jogo. Ele simplesmente nos dá as lições e as missões de que precisamos. Ficamos aqui enquanto precisamos, de acordo com a missão que temos. Jesus falou por parábolas. Por que ele falou por parábolas? Porque a maior parte das pessoas daquela época não eram evoluídas o suficiente, eram bastante primitivas e não entenderiam boa parte daquilo que Jesus disse. Ele mesmo disse em passagens do Evangelho que se ele tivesse que dizer de acordo com aquilo que as coisas ocorreriam, as pessoas não o entenderiam. Então ele falava por parábolas, procurando fazer um pouco do concreto com um pouco do espiritual, para que as pessoas tivessem alguma coisa mais próxima. Porque ele sabia que as pessoas gostavam de suntuosidade, iam aos templos, adoravam aquelas figuras cheias de vestimentas fantásticas. O povo precisava disso. Hoje nós sabemos que quando a gente quiser rezar, basta ficar no nosso canto, que Deus está presente. Onde uma ou mais pessoas falarem em nome de Deus, disse o próprio Jesus que ali estaria Ele e com certeza estará Deus conosco. Então, a lei moral vinda de Deus e de Jesus era difícil de entender, mas hoje nós já temos essa possibilidade. Já estamos mais evoluídos, já estamos mais avançados e conseguimos entender. Nessa passagem do Evangelho, se fala de ciência e religião. A ciência, por muito tempo,
degladiou-se com a religião. E hoje nós sabemos que a ciência passou a estudar a espiritualidade, princípios espíritas, e já conseguiu entender uma parte. Ainda estamos longe, mas já se estuda isso. Há estudos mostrando, inclusive aura. Os senhores vão pesquisar e vão encontrar. Claro que ainda de forma muito tênue, ainda incompreensível para muitos. Mas já há um estudo sobre isso. Com a evolução do mundo e das pessoas, muita coisa está mais clara para quem estuda e evolui. Para outros ainda não, por quê? Cada um evolui ao seu tempo. Deus não dá a ninguém o entendimento, nós é que buscamos. Deus nos deu através de Jesus as lições, as receitas para nós seguirmos. Segue quem quer. O que não pode é acreditar nas coisas sem pesquisar. Receber as mensagens sem pensar sobre elas, sem saber se elas são verdades. O homem que evolui vai buscar, vai pesquisar, vai saber. Não há que criticar ninguém, não. Há simplesmente a indicação de que é preciso tudo com razão. Ciência e religião vão se unindo e com o tempo farão parte de um processo só. Porque ciência é criação de Deus, religião é criação de Deus. E juntas farão, com certeza, no futuro, uma união maior para a nossa evolução. E eu encerro lembrando Santo Agostinho, que começou no mundo pagão, desregrado, e depois ouviu o chamado de Deus. E hoje, há inúmeros escritos dele em muitos livros espíritas, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele mostra que a espiritualidade e o espiritismo é a doutrina da razão, é a doutrina do futuro, é a religião que faz com que a gente entenda tudo o que Jesus nos disse. E, se nós quisermos, vamos entender tudo. Mas não espere que seja já, tudo a seu tempo. O que você precisa fazer, como eu preciso fazer muito, é pesquisar, é estudar, é se ajudar, ir e pregar através do exemplo, orar e vigiar para que a gente não caia no erro. Neste momento, fiquem com Deus. Que essa mensagem possa fazer a nossa reflexão neste momento. Agradeço a todos aqueles que puderam e quiseram me ouvir e o meu abraço. Fiquem com Jesus.